É muito simples apenas chegar e apontar para a pessoa julgando ela pelas suas atitudes. Mas você já foi saber do porquê que aquela pessoa é daquele jeito? Olá pessoal, eu sou Davidson Stefantins e este aqui é meu canal Imaginando. Sejam todos muito bem-vindos. Se você é novo por aqui, já vai se inscrevendo aí. Esse canal é focado na literatura, mas eu acabo trazendo outros conteúdos por aqui. Então já se inscreve aí, tá? Qualquer coisa, se você não gostar, você desinscreve de novo, tá bem? Só me dá essa confiança aí e já vai se inscrevendo no canal. Bom, e para aqueles que já estão aqui no canal há um bom tempinho, já sabem que eu trago esse tipo de quadro pro canal, do qual eu sei que vocês gostam muito, sendo que dessa vez, no lugar de eu falar sobre vampiros, como eu sempre trago, a gente vai falar aqui de um lobisomem. E no caso de um lobisomem que é uma mulher. Sim, isso é algo que nunca aconteceu dentro da história de Crepúsculo, mas a Lia foi a primeira. Pra quem é novato e não sabe do que se trata esse quadro, aqui eu falo sobre os personagens de Crepúsculo usando esse guia oficial ilustrado na série. E aqui só tem tudo sobre os personagens, aonde eu acabo pegando um personagem ali e destrincho o seu passado, aquilo que os livros e os filmes não contaram. E agora, como eu já falei, dessa vez eu vou estar trazendo a Lia, que é um lobisomem. E se você quiser saber dos outros personagens que eu já trouxe aqui, dá uma olhadinha aqui nos cards, vou deixar aqui pra vocês depois dar uma pesquisada e maratonar eles. O nome de batismo da Lia é Lia Clearwater, eu acho que é assim a pronúncia dela, e ela nasceu em 1986. A Lia até que é alta, ela tem 1,77 m, mas quando ela tá na sua forma lobisomem, é a mais pequena entre eles, mas também em compensação ela é a mais rápida. E também, como eu tinha falado pra vocês, a Lia é a única mulher que consegue se tornar lobisomem, e esse fenômeno vai chamar muita atenção para as pessoas, principalmente pro pai dela, que logo logo eu vou estar falando aqui sobre ele. Quando a Lia era caloura ali na escola, no colegial, ela acabou namorando o Sam, que também é um lobisomem, aonde ela acabou se apaixonando bastante por ele, e o namoro deles acabou durando ali 3 anos. Durante o primeiro ano do colegial da Lia, ela viveu um grande desafio, Ela ficou muito perturbada por conta que ela teve que lidar com o desaparecimento do Sam, que acabou sumindo, ninguém sabia o que foi que aconteceu com ele, ele apenas simplesmente sumiu. E não tinha nenhum rastro, a polícia se envolveu com o caso, mas ninguém teve sucesso. E isso foi um grande embalo na vida da Lia, pois ela estava completamente apaixonada por ele e de repente a pessoa que ela tanto amou acabou sumindo e ninguém tinha resposta nenhuma para dar para ela. 2 semanas depois, o Sam apareceu, aonde não explicou sua ausência e ficou esse mistério no ar. E daí por diante, o Sam tinha se tornado uma pessoa completamente diferente e estranha. A Lia sabia que algo muito grave tinha acontecido, algo que o Sam não queria falar, e a Lia também não fazia a mínima ideia do que poderia ser o motivo dele ter voltado e da maneira que ele voltou. E isso aí já começou a ser um embalo pra Lia, porque ela realmente era completamente apaixonada por ele e ela esperava que ele tivesse confiança nela, mas isso não aconteceu e acabou decepcionando muito a Lia. E a Lia até respeitou ali, o espaço dele, ela deixou que ele pudesse respirar, independente do que aconteceu, ela preferiu dar esse momento pra ele, pra quando ele se sentisse melhor, vir falar com ela, mas, bem, não foi muito bem assim que as coisas ocorreram. Não muito tempo depois, a prima da Lia, de 2º grau, a Emily, chegou a La Push. E a Emily era a amiga mais próxima dela. Elas duas eram quase como irmãs. E a Emily tinha esse costume de ir até La Push para visitar a Lia, E nessa ida da Emily para casa da Lia, foi quando ela acabou vendo o Sam depois do que aconteceu, do sumiço dele. E com isso, a Lia conseguiu perceber que algo muito estranho tinha acontecido ali no ar entre eles ali. Ela não sabia o que estava acontecendo, mas o Sam acabou agindo muito estranhamente e ela conseguiu fisgar isso. E então, o Sam, com esse comportamento que ele acabou tendo ali, acabou indo embora. Foi embora sem dar nenhuma explicação nem pra Lia, nem pra Emily, simplesmente saiu dali. E naquela mesma noite, o Sam voltaria para aquela casa, que no caso da Lia, pra romper com ela definitivamente, sem mais e sem menos. Mas a Lia percebeu que aquilo que o Sam estava fazendo era algo que como se ele não quisesse fazer aquilo. Dava pra ver que o Sam estava devastado, mas a Lia não conseguia entender por que ele estava fazendo aquilo, já que estava doendo tanto, por qual motivo ele veio acabar ter aquela atitude. Então foi quando a Lia veio entender o que estava acontecendo. Meio sem jeito e sem encontrar algumas palavras certas para entregar pra Lia, a Emily se aproximou da Lia e disse pra ela que o Sam vinha assediando ela. Lia, que queria dar já o benefício ali da dúvida para o Sam, porque era evidente que algo muito estranho estava acontecendo, já não podia mais imaginar, ele poderia ter alguma resposta para dar para tudo o que estava acontecendo ali. Ela imaginava que ele já não tinha mais nenhuma desculpa para poder dar para tudo aquilo que estava acontecendo ali, de informações que ela estava tendo, como também ela estava observando o que estava acontecendo em sua volta. Ela ficou muito furiosa e Emily, sua prima e também amiga, acabou apoiando ela. O
tempo foi passando e junto com isso, a Lia começou a perceber algumas movimentações estranhas, alguns ocorridos ali. Porque o que acontece? A Lia veio perceber que a Emily começou a se aproximar muito do Sam. E ela ficou assim, ué, o que tá acontecendo? Primeiro ela conta aquela história pra ela. E depois ela vem estar tendo mais tempo com ele, com aquela pessoa da qual ela julgou ter feito aquilo no passado. A Lia começou a ficar com a orelhinha ali em pé, tentando entender o que estava acontecendo, já que a Emily disse aquela barbaridade do que o Sam acabou fazendo com ela. E novamente, com o passar do tempo, acabou vindo ao conhecimento da Lia que a Emily tinha sido atacada por um urso. Todo mundo já estava sabendo do que houve. Esse ataque aí que aconteceu à sua prima, né, que também era quase como irmã, sendo que a gente já começa a ver alguns traços ali de que, será que realmente a Lia deveria chamar essa garota de irmã? E não só isso, como o Sam também ficou muito devastado quando soube desse ocorrido. Era algo assim que, tipo, claro, uma pessoa foi atacada pelo urso, sendo que a Lia não entendeu o motivo do Sam ficar tão daquele modo quando descobriu que a Emily tinha sido atacada por esse urso. Claro, a Lia também ficou preocupada com sua prima, né, pelo ocorrido que veio acontecer, mas daí por diante as coisas começaram a se esclarecer para o ponto de vista ali da Lia. E não tinha mais nenhuma dúvida de que Emily, sua prima quase como irmã, e o Sam, seu ex-namorado, estavam juntos. E então isso mexeu com a Lia. Então ela começou a pensar, poxa, ela julga o cara como um assediador e depois de estar com ele, a Lia começou a ficar muito confusa com toda essa história que estava acontecendo dentro da sua vida. E com esse fato, a Lia começou a se tornar uma pessoa amarga, aonde ela não queria mais saber de maneira alguma de Emily e de Sam. A Emily chegou aí pedir perdão a Lia, chegou a buscar ela para ter o perdão dela, mas já era tarde. A Lia não queria saber mais de maneira alguma dela e muito menos do Sam. Então ela passou um bom tempo evitando os dois, sem querer saber absolutamente mais nada da vida deles. E assim, galera, é muita sacanagem com a coitada da Lia. Eu não gostava dela quando eu li o livro, né, como também nos filmes, que ela era uma pessoa muito amarga, era bem fria. E depois que eu fui ler e saber do passado dela, comecei a olhar muito mais pro ponto de vista dela, porque realmente, imagina aí, você tem a sua prima, que você considerava como irmã, e seu namorado que acabou terminando e ficou com ele. E de repente o menino some, e depois quando ele volta completamente diferente, querem terminar o namoro. Aí depois também vem ali sua prima, depois os dois assumem que estão namorando, sabe? O tempo foi passando e a garota acabou se tornando cada vez mais furiosa. Mesmo não tendo muitos ocorridos que levasse ela a se tornar uma pessoa mais furiosa, ela ainda assim se tornou algo muito complicado de lidar. Inclusive, ela às vezes tinha ataques de fúria muito grande, ao ponto de fazer com que ela explodisse por qualquer coisinha. Coisa simples, ela já estava explosiva, já estava se mostrando uma pessoa mais bruta, diferente do que poderia ser encontrado nela no passado. E às vezes ela ficava tão perturbada, mas tão perturbada, que ela chegava a se tremer de ódio, trincando os dentes. Realmente ela tinha se tornado uma pessoa que não era uma pessoa fácil de lidar, sabe? Era meio complicado estar presente com a Lia. E não era só os outros que estavam percebendo isso na Lia. Ela também estava percebendo e começou a se preocupar, perguntando-se a si mesma se ela teria que buscar alguma ajuda médica, um psicólogo, para tentar tratar com isso, porque ela não estava entendendo o motivo dela estar agindo dessa maneira. Mas antes mesmo dela conseguir essa ajuda aí que ela tentou buscar, dentro de uma discussão que a Lia estava tendo com sua mãe, que ela começou a se tremer tanto ao ponto do pai dela se intrometer na discussão que estava acontecendo entre a mãe e filha. E aquilo ali só foi mais gasolina para a Lia se estressar mais ainda. Foi exatamente nesse momento que a Lia estourou, se tornando uma lobo ali na sala da casa dos seus pais. E isso foi um ponto do qual ia fazer com que a Lia agora se sentisse mais mal. Pois o que aconteceu? Ali na sala, naquela pequena sala, quando a Lia se tornou um lobisomem pela primeira vez, isso foi um choque para o seu pai. E assim, embora eles não tiveram nenhum arranhão de quando ela se tornou um lobo dentro da sala, o sofá da casa acabou se destruindo com todo aquele momento que estava acontecendo, tanto de raiva que eles estavam tendo ali, né? Eles estava à flor da pele discutindo, como também a surpresa que a filha dele ter se tornado um lobo, um lobisomem. Isso veio fazer com que o seu pai acabasse vindo morrer de um infarto ali no momento. Harry, como é chamado o pai da Lia, né? Ele já sabia da existência dos lobisomens, ele não era segredo
segredo, ele sabia muito bem disso, que a sua família tinha descendência para isso, sendo que a surpresa que aconteceu foi porque a filha dele, a Lia, que se tornou lobisomem. E isso nunca foi falado nas gerações. Eles tinham a crença de que só os homens se tornavam lobisomem. E ele estava esperando isso vindo do seu filho, o Seth, que é o irmão caçula da Lia, sendo que nunca tinha chegado o momento dele sentar para conversar com ele sobre isso. E muito menos ele prestou atenção nos sinais que mostrava que aquela pessoa estava prestes a se tornar um lobisomem, e ele não tinha fisgado esses sinais vindo de Lia. E isso tudo recorreu a fazer com que viesse a ter uma surpresa, um choque, ver ali sua filha, uma mulher, se tornando um lobisomem. Assim, eu acredito que isso não foi o único motivo que veio fazer com que ele venha infartar, porque eu acredito que todo o calor do momento, do estresse que ele estava tendo, e a surpresa também dela ter se tornado um lobisomem, fez com que esse conjunto encadeou aí esse infarto que aconteceu com ele. E nesse mesmo dia, quando aconteceu a transformação da Lia, com chegada à noite também, o irmão dela, o Seth, acabou se tornando um lobisomem. Então foi um desencadeio de muitas emoções, de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. A Lia não teve nem tempo de digerir o que estava acontecendo com ela, e seu irmão também acabou de se tornar um lobisomem. Embora o Seth, ele estava muito triste com toda a situação, né, por ter perdido seu pai, diferente da Lia, o Seth, ele conseguiu mais lidar bem com esse lado dele lobisomem. Isso não veio se tornar um problema para ele. Ele conseguiu tratar isso com mais naturalidade e fazer com que o Seth acabasse se tornando esse lobisomem, participando ali da alcateia. Para o Seth fazer parte ali da matilha, não era um problema, não era uma maldição. Na verdade, fazia com que ele se sentisse uma pessoa especial, uma capacidade mágica que ele tinha. Tudo aquilo ali era muito fantasioso para ele, e ele estava amando viver naquele mundo. Claro, depois do velório do seu pai, todo o drama que veio ocorrer na sua vida, com o passar do tempo ele veio se adaptando e aceitando essa nova realidade da vida dele, e tudo isso era muito como uma bênção que chegou para a vida do Seth. E entre os lobos, o Seth, como estava transformado em lobisomem, ele era o que tinha a audição melhor entre os outros lobos. E também o Seth era uma pessoa que tinha uma mente mais aberta. Ele não via os Cullens como inimigos, diferente dos outros lobisomens. Ele acreditava também que os Cullen tinham a sua maneira de viver, mas ele identificava eles como sujeitos, né, indivíduos que escolheram modos que faziam com que eles se tornassem pessoas boas. Que é onde ele tá falando ali, né, citando sobre a parte dos Cullens apenas se alimentarem de animais, né? Eles não atacavam seres humanos. Gente, sinceramente, eu amo o Seth, sabe? Ele é muito legal. Nos livros, nos filmes também, ele é um personagem que tem mais carisma, é um garoto que é engraçado, então ele sempre me chamou muita atenção, principalmente porque ele seguia o Jacob e tentava meio que ser uma sombra do Jacob, sabe? Então eu gostava muito da comunicação que o Seth tinha com o Jacob, e eu via muito também o Seth usando muito o Jacob também como uma ponte para poder se aproximar mais ali dos Cullens e principalmente da Bella. Então eu gosto muito dele. E a primeira semana da Lia, depois que ela se tornou lobisomem, foi a mais complicada, porque tanto ela tinha que estar lidando com esse novo estilo de vida, com esse seu novo corpo que ela tinha, como também ela estava se culpando bastante pela morte do pai dela, embora ela não fez nenhum mal diretamente para ele, mas mesmo assim ela se sentia culpada pelo que tinha acontecido. E o Sam, gente, era quem controlava agora, né, explicava tudo para os novos lobisomens, que no caso era ali o Seth, entre outros, e Lia não tinha mais ninguém pior do que o Sam para estar sobre esse cargo, mas não tinha muito o que fazer. Era o Sam que tinha que dominar a matilha, era ele que tinha que explicar tudo, e a Lia não tinha para onde correr a não ser apenas estar próximo dele novamente. De certo modo, ali veio a entender os motivos do passado do Sam, por ele ter sido desaparecido, que era para ele estar vivendo esse momento que ele tinha se tornado lobisomem, e a partir daí ela meio que entendeu esse lado dele. Mas não foi só o Sam que acabou ganhando ali meio que o perdão da Lia, como também a Emily. Ela chegou a conversar com ela e resolveu que eles iriam colocar o passado no seu lugar, e agora que eles tinham que estar tendo esse meio que convívio, ela escolheu que realmente era o caminho que ela tinha que seguir, era perdoar ela. E ela chegou a perdoar tanto ela que se tornou... Ai, gente, é complicado, viu? Mas ela se tornou, minha gente, dama de honra do casamento do Sam, seu ex-namorado, e da Emily, sua prima, que ela considerava como irmã. Barra, né?
mas sim, ela fez isso. E ela tentava esconder, ela tentava não demonstrar que aquilo ali meio que afetava ela. Mas ela, como um lobo, não conseguia esconder tanto assim, né? Porque os lobos, eles acabam explodindo, né? O corpo deles fala muito, embora nós humanos também, né? Nosso corpo fala muito sobre a gente, o que a gente tá sentindo. Mas isso, biologicamente falando, para um lado dos lobisomens de Crepúsculo, isso é muito mais visível, é muito esclarecedor, é muito escancarado. Então ela tinha que passar por isso. E outra mais, os lobisomens, eles meio que lêem a mente um dos outros quando eles estão transformados. Então assim, aqueles pensamentos que a gente não controla, em vez de quando acaba vindo, e isso acabava vindo fazer com que os outros, a Matilha, acabasse de sabendo o que a Lia estava pensando. E isso, né, esse ponto sobre os lobisomens acabarem tendo acesso ao que o outro tá pensando, era algo do qual foi o desafio maior que a Lia teve que passar, porque, como eu já falei, né, o que ela pensava e sentia estava escancarado para todo mundo poder saber. Meu Deus do céu, que horrível. Você, além de ser a única lobisomem mulher no meio de uma matilha de lobos, né, está ali envolvida com o lobisomem meio que chefe, né, que comanda tudo, é seu ex-namorado, e perdeu ele pra sua prima. Olha a situação dessa mulher. Não dava pra mim não. E um outro ponto sobre essa sua nova vida que a Lia tinha, era sobre como seu corpo humano tinha se modificado por ela ser uma lobisomem agora. E um desses pontos, né, o segundo ponto que incomodava muito ela, era seu círculo menstrual, porque isso acabou modificando. Nesse guia não fala o que é exatamente isso, o que modificou o corpo feminino por ela ter se tornado um lobisomem. Eu deduzo que, referente, o lado ali, né, quando a mulher tá ovulando, sobre ela ser um lobisomem fêmea, e ela podendo dar à luz, né, se ela conseguiria, daqui por diante, dar à luz a um bebê, como é que seria esse bebê? Eu acho que o livro quer falar sobre esse ponto, ele não especifica, novamente, tá, gente? Esse achismo meu é teoria minha. Eu acho que é referente seu corpo ovular agora, quando ela tá no seu tempo mais fértil, e sobre ela poder engravidar. Será que os lobisomens mulheres conseguem engravidar? E se eles engravidam, como é que é esse bebê? Porque assim, é sabido que os lobisomens são lobisomens por conta de uma linhagem de família, né? Um círculo genético, mas geralmente os lobisomens acabam se envolvendo com mulheres humanas e meio que isso não atinge muito o filho, né? Ela poder engravidar ou não. Mas aí, sendo uma mulher, como é que fica? E eu só trago essa teoria aqui por conta que realmente ela disse que não sabia mais. Isso tinha se tornado um problema referente a seu círculo menstrual. Eu não sei se ela deixou de menstruar ou se tinha modificado alguma coisa, mas não era mais a mesma. O guia não fala muito especificamente, então eu acabo teorizando que possa vir a ser isso. Bem, gente, esta aqui é a Lia, essa personagem da qual odiada por muita gente, e também pra quem não sabia da história dela. Tipo, eu achava ela muito chata, mas depois que eu vim descobrir esses pontos dela, do como foi o passado dela, eu comecei meio que ter mais empatia por ela, a entender o ponto de vista dela. Isso é muito importante quando a gente tem contato com esse tipo de conteúdo, no caso referente a esse livro, porque a gente vê coisas que são tão incríveis de alguns personagens e faz com que a gente entenda mais eles, e muitas vezes os livros não trazem a história principal, como também os filmes, não traz esse ponto de vista pra gente conseguir entender melhor os personagens daquela série, daquele livro. Então já vou pedindo pra você que é novo por aqui e ainda não chegou a ver outros personagens que eu falar aqui nesse quadro, vou estar deixando aqui os cards pra vocês ir lá olhar os outros personagens e também entender mais do seu passado. São vídeos que as pessoas gostam bastante e eu acredito que você que é novo por aqui vai gostar também. E já aproveitando aí, se você é novo, se inscreve aí, ativa o sininho, tá? Pra estar recebendo notificações minhas. Também, pessoal, peço pra vocês deixar o like de vocês se vocês gostaram desse vídeo e comentar qualquer coisa aí que eu já estarei sendo grato. E não deixem de me seguir nas minhas redes sociais pra vocês também estar sabendo quando sair algum vídeo novo aqui no canal, tá? Vocês podem me encontrar tanto no TikTok como no Instagram através do @imaginando.ok. Bom, esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima e tchau, tchau!